Ok, minha gente, de volta. Clínicas odontológicas sorridentes ao lado da Câmara de Vereadores. R$19,90 apenas o plano, só apenas R$19,90 um plano odontológico. Isael da Cruz, bom dia, meu amigo, bom dia, Isael, pessoal lá do interior, lá de Água Quente, acompanhando a gente aqui. Bom, o Jones faz aqui duas perguntas, uma sobre condomínio na Hermitage. Jones, são dois condomínios, tá, que a gente está falando da Hermitage. Você tem um condomínio que vai ser feito agora. Quer dizer, já está lá o condomínio Hermitage. Agora vão sair 500 apartamentos, um bloco com 500 apartamentos, né? Ou 2 blocos, sei lá. Mas ali é no condomínio Hermitage. É o Minha Casa Minha Vida. Tá? Já foi aprovado, já vai sair agora. Se já era para sair, já estava no plano original. Ali não vão desmatar, não vão derrubar, não vão fazer nada, porque já tem a área dentro da Fazenda Hermitage. E tem aquele que fica por cima do posto. Esse condomínio é que desmataram toda aquela região ali para fazer ali um enorme de um condomínio. Ali é venda de terrenos. Wagner, comenta esse assunto desses dois condomínios. Ele está perguntando se está certo fazer isso. Bom, condomínio, você dá entrada na prefeitura e aprova um projeto. Então, uma vez que a prefeitura, quem deu entrada, apresentou todos o material necessário solicitado pela prefeitura, a prefeitura vai aprovar. A gente pode, como cidadão da cidade, discordar, por exemplo, esse da Hermitage que está lá no Cucuruco, atrás do posto, a gente se incomoda, porque a gente tinha um verde enorme lá. Agora, ele foi aprovado. O que vale salientar nesse condomínio especificamente é o seguinte: não sei se você sabe, mas terrenos que têm 100% de inclinação, o que é isso? 45 graus, né? Então, imagina que você tem um terreno que você vai colocar uma máquina, perdão. Você corta 4 metros, você não pode ter um barranco de 4 metros. Então, os terrenos que têm 100% de inclinação ou mais não são edificáveis. A área que está virada para o posto, tem uma rua, tem uma outra rua que você vê dali do posto, vários terrenos têm mais do que essa inclinação. Então, vai caber a gente fiscalizar ou ver se a prefeitura vai liberar a aprovação de construção com esse índice de inclinação nos terrenos. Quanto ao outro que você falou, eu não sei qual é a área dele. Aonde tem a Fazenda Hermitage? Ah, lá dentro. Mas é aprovado, é o que você falou, não tem desmatamento, aprovou. A gente vai ter o quê? Perdão, novamente. Um problema de impacto de automóveis, né? Um fluxo de automóveis, coisa que até hoje a Fazenda Hermitage não conseguiu resolver com os pedestres, porque ninguém gosta de passar debaixo daquele túnel atrás do posto. Então, todo mundo passa pela rodovia, inclusive a gente tem aquela questão da rodovia com aquele monte de desvio até hoje, parece que tem uma obra ali inacabada, porque ninguém nem resolve nem viaduto, nem um acesso direito. Agora, são projetos aprovados, então não há como a gente questionar. Se a gente vê uma casa ilegalmente entrando, o cara construindo no terreno, beleza, denúncia, está tudo errado. Mas os projetos foram aprovados, tem lá para responsável técnico, tem a licença. O pessoal de Albuquerque, por exemplo, reclama muito do condomínio que está saindo ali, onde era o Country Club de Albuquerque. Ali eu vejo que 2 problemas vão acontecer. Para onde vai o esgoto? Provavelmente vão ser feitas fossas, né? O que acontece em todo empreendimento? As pessoas acho que imaginam que quando você tem esgoto, o esgoto vai direto para o rio. Não, você tem fossa, você tem filtro, você tem elementos acumuladores do seu esgoto. E ele pode extravasar quando você tem uma coleta de água pluvial, você pode extravasar depois do seu filtro para lá. Mas o que deve acontecer é o seguinte: a manutenção periódica, de você chamar um vácuo fossa, que é o caminhão que tira o esgoto, né, bruto, para que isso não vire excesso demais e você comece a contaminar demais essas áreas. O que eu vejo em muitos empreendimentos, principalmente Minha Casa Minha Vida, é que ninguém está fazendo isso. Tem alguns que começam a florar do solo esgoto. Então, a falta de manutenção do condomínio, do administrador, e aí sim você tem uma bagunça. Se você passar hoje ali pela avenida, pelo posto, perto da Hermitage, você sente cheiro de fossa. Sim. Aquela região está contaminada por isso. Estão fazendo uma nova central de tratamento de esgoto ali, vamos ver. Porque ali você não tem onde jogar esse material todo para fora. Estão fazendo uma central ali. Mas, normalmente, você tem casa, prédio, você tem acumuladores, que é fossa, filtro, e aí você escoa quando você tem a galeria pluvial, porque a gente não tem coleta de esgoto de rua, né? Eu acho que em Teresópolis não vai ter tão cedo. Eu acho que o impacto... Não vai ter. Coleta, galeria de águas... É uma obra que ninguém vai fazer. Isso aí, não acredito que essa obra saia nunca. Isso eu falei desde o início. É papo de candidato, mas essa obra não sai. Ali em Albuquerque, o grande impacto ali vai ser o volume de carros
Digamos que sejam 300 apartamentos, que eu acho que são mais. São, no mínimo, 300 carros saindo dali e vindo para a cidade todo dia. Exatamente. Pegando ali aquele trevo ali da Prata. No mínimo. É. Tá? Se tiver um carro por apartamento. É. Por isso que a gente sempre fala em planejamento urbano, né? Porque você tem que pensar. Acho que ele fez um comentário, alguma coisa ali com relação à rodoviária. Alguém fez uma pergunta dessa. Tem aqui. Você não pode pensar na rodoviária fora de onde ela está hoje se você não fizer um projeto de mobilidade urbana. Primeiro você pensa no fluxo. Depois você pensa onde é que alguma possibilidade rodoviária pudesse se encaixar. Só que agora vão fazer uma maquiagem na atual prefeitura. Vão dar uma reforma. Uma reforma que tem cara de maquiagem, porque eu não estou vendo nenhum pilar mudar de lugar. Mas tudo bem, ela continua ali, eu acho que é o ponto ainda principal para ela, mas sem um projeto de mobilidade urbana, não tem como se pensar na rodoviária em outro lugar. Só fazendo o projeto. E aí veio, eu acho que a resposta vai ser a mesma, porque vem a segunda pergunta, se poderia ser criado lá da Casa de Saúde até a Casa e Vídeo, uma linha verde só para os ônibus. Nós não temos, esqueci o nome agora, né? Nós não temos faixa de estrada, de rodovia suficiente para liberar uma faixa só para ônibus. Nós temos 3 faixas em toda a extensão da reta. Exatamente, nós tínhamos 3. Aí entrou a faixinha da ciclovia. Da ciclovia. Aí você tem o comércio dos dois lados. Estacionamento do outro lado. Exatamente. Então, quer dizer, o estacionamento mudou de lado, porque ele era no meio. Então, quer dizer, se você usa o ônibus na lateral, ninguém passa em comércio nenhum. Se você leva ele para dentro, você mata a ciclofaixa. Então, acho que a nossa cidade ela não permite isso. Ela permite uma melhoria do transporte público de uma forma mais organizada. Pensar, mas ônibus fazem 15 linhas e desses 15, todos passam na reta. Por que, de repente, você não tem um sistema de mobilidade diferente, em que eu reduza um pouco mais a quantidade de ônibus? Tudo isso passa por um projeto de mobilidade urbana. Esse é o ponto fundamental. É como se a nossa cidade ali, eu tenho essa mesma visão, Ricardo, não tem como ter uma pista ali para ônibus, porque você ia tirar o estacionamento, o comércio vai berrar. Do outro lado, você tem a ciclofaixa. Não tem como inverter. Foi feito ao contrário. Criaram ao contrário aqui. Não, e se você joga o ônibus para dentro, o pedestre vai saltar por onde? Ele vai saltar na faixa, porque a lateral do ônibus é para a direita. O pedestre vai saltar na pista. Então teria que ser do lado do comércio. Não é impossível. É impossível isso. Realmente, só tem um jeito, Jones, é diminuir a quantidade de ônibus em toda a extensão da reta. Sudantex. Embora ninguém esteja falando, doutor Ricardo Wagner, ninguém esteja mais falando sobre esse assunto, o prefeito disse que não é o que pensam, que não vai sair nada ali, porém, o dono do terreno pode construir prédios, que o terreno é dele, e realmente é dele. Tá? A dívida, como é que essa dívida de 20 milhões há 12 anos atrás, como é que essa dívida seria paga à prefeitura em impostos, enfim. A região da Sudantex será um condomínio ou você acha que ali realmente nós vamos ter o Parque da Cidade? Olha, eu sonhava muito com esse parque desde a época do Jorge Mário. A gente fez o movimento Nossa Teresópolis, eu participei do movimento Nossa Teresópolis. Eu também. Todo mundo assinou que queria um parque, inclusive o prefeito. Ele assinou a lista também, eu quero um parque, né? E eu acho que hoje o parque, como a gente queria antes, ele não vai acontecer. A gente espera um parque melhor do que estão oferecendo. Agora, uma coisa que eu já falei várias vezes, e eu acho que ainda tem gente que não entende, é que o acordo que foi assinado entre o proprietário, né, Dona Isabel, e a prefeitura, não é um acordo só de pagamento indenizatório. Os 22 milhões não são toda essa história que vai ter a rua, que vai ter o parque, que vai ter teleférico. Não é nada disso. Os 22 milhões, eles são pagamento de túnel, pagamento de uma faixa de 12,5 metros na margem do rio e o comodato do Educapark. Isso paga a dívida. É que este acordo, em benefício do próprio proprietário, ele envolveu o quê? A criação de um bairro. E você, por uma lei que agora me falha a memória, não sei se é 7677, mas eu posso depois passar certinho, você pode criar um bairro numa cidade. Eu posso. Se eu tenho uma área enorme aqui na cidade, eu quero transformar em bairro, eu posso. Só que eu tenho que dar de 30% a 35% da minha área para o município, para a criação de arruamento, calçada, praças. Então, o que aconteceu? Nesse acordo, ele está pagando com o túnel, com a beirada do rio e com o Educapark, ele paga a multa, ficou livre. Mas essa que vai beirando o rio é comodato por um tempo. Não, beirando o rio inteiro é o parque. É
é o nosso parque de borda, vou chamar assim, parque de borda. O Educa Parque é quando você está olhando para a Sudantex, você está ao lado direito, aqueles prédios que estão ali do lado direito. Ali que vai ser uma área de comodato de 20 anos para as universidades, o direito de estudar aqui. Eu não sei nem se o FECAM permite que você utilize a área como pagamento de aluguel, porque, na verdade, é isso que vai acontecer. Agora, lá dentro, as ruas, a prefeitura, tudo isso vem por conta da criação de um bairro. E aí, quando alguém fala assim, mas vão ser feitos prédios, o prefeito afirma, não tem prédio. E ele está certo. Por quê? Não tem nenhum projeto de prédio aprovado na prefeitura. Mas, quando a CPI foi instaurada aqui na Câmara para falar da Sudantex, a gente tentou contribuir, né, eu, na época do Planeja Teria, a gente tentou contribuir com as máximas informações possíveis. O que a gente percebeu, e está lá dentro dos autos, não está no relatório, está nos autos. Quando eu pego uma obra, eu vou à prefeitura, peço licença para construir, né, recebo essa licença, faço a minha obra, com a obra pronta, eu vou lá, peço vistoria. Na vistoria, eu recebo uma certidão de que aquela casa está pronta. Com essa certidão, eu vou ao cartório e registro lá no meu imóvel, que era um terreno, que agora eu tenho uma casa. O que aconteceu com a Sudantex? Dona Isabel entrou com um projeto de loteamento. Botou rua, botou nome, botou quadra, botou lá onde estava a prefeitura, pediu um projeto de aprovação de loteamento. 2 meses depois, nenhuma obra foi feita lá dentro, mas a certidão saiu. Está lá nos autos. Eu não estou mentindo. Qualquer vereador tem acesso, pode ir lá. Sim. A certidão está lá, ou seja, o proprietário, ele hoje tem na mão uma certidão dizendo as ruas e as glebas que lá estão. Então, se alguém hoje quiser projetar numa gleba, mesmo que ainda não tenha saído, pode projetar à vontade. Quando sair, a construtora vai lá e faz. Então, não tem projeto agora, não, porque ele ainda não registrou essa certidão no RGI. E não averbou que essas quadras existem no RGI. Pelo menos que eu saiba, não. Agora, a partir do momento que ele averbar, vai ter prédio em todas as quadras que ele quiser negociar. Porque é dele, ele pode dar para você. Mas isso não passaria pela Câmara de Vereadores? Eu não sei se passaria, porque a lei permite a criação de um bairro. Essa lei que eu te falei, que eu vou confirmar, 7677, é uma coisa assim. Ela permite a criação de um bairro, quer dizer, isso não é legal criar um bairro. Só que, em contrapartida, tem que dar algumas coisas. Tanto é que está dando aquele barrancão todo lá do final da Sudantex que vira para a Fazendinha, aquilo não faz parte do acordo, aquilo faz parte da criação do bairro. Então, para dar o bairro, eu tenho que dar essas coisas. Para criar o bairro, eu tenho que dar essas coisas ao município. E a prefeitura está indo de tabela. E o túnel? O túnel, a beirada do rio e aqueles prédios do lado é o pagamento da dívida, que é os 22 milhões lá de trás, que eu acho que não tem correção por uma questão do judiciário, alguma coisa assim. É pagamento, mas não sei se tem correção. Tem gente comentando que deveria ter correção, mas eu acho que não tem. Parou aí. Isso é pagamento da multa. O resto não tem nada a ver com multa. O resto é um acordo para a criação de um bairro. Especulando, o túnel serviria para quê? Olha, eu, como arquiteto, me sinto limitado a projetar alguma coisa dentro do túnel. Um túnel que tem aquela extensão toda, que vai dali até a beira-linha. Sim. O que eu vou criar ali? Você pode criar um museu. Beleza, no museu tem que ter alguém para tomar conta da segurança. O túnel foi feito para os trens antigos. Então, ele tem mais ou menos 4,5 metros de largura. Ele é um túnel pequeno. Então, você imagina se eu botar um guarda, por exemplo, de segurança no meio do túnel para tomar conta do que está acontecendo. Daqui a pouco o cara sai de lá com falta de ar. Então, assim, eu não vejo como você utilizar o túnel em 100% dele do ponto de vista turístico. Para mim, aquele túnel não serve para nada, ainda mais por 6 milhões de reais. Né? Então, quem mensurou isso? Quem mensurou o metro quadrado desse túnel? É uma coisa meio estranha, entendeu? Bom, esse caso da Sudantex, né, existe ainda, a Câmara ainda está vendo isso aí, os vereadores deixaram isso aí para decidir neste ano de 2022. Nesse ano de 2022. Mas o Ricardo acabou de informar para a gente agora que se o cara é dono do terreno, se ele tiver o projeto, ele pode fazer, porque o terreno é dele. O terreno é dele, como eu falei, já existe uma certidão que dá as quadras para ele. Essa certidão está dentro do processo da CPI na Câmara. A certidão está lá, assinada 2 meses depois do projeto que ele deu entrada de loteamento. Então, ele entrou com o projeto de loteamento, o projeto foi aprovado, mas não foi executado, mas a certidão saiu, que é o documento que permite ele ir lá no RGI registrar todas as quadras que ele tem. Então isso vai sair em algum momento. Eu acho difícil alguém conseguir mudar isso. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente não merece um parque desse.
Eu acho que o nosso prefeito, Não, a inclusive, gente não merece um condomínio ali. a gente não merece um parque desse, a gente queria um parque muito melhor. Um parque... sim. A gente queria um pulmão melhor nessa cidade. Então, neste momento, o cara que devia uma grana, porque ele contaminou o solo, é o cara que vai sair bem na briga, porque ele vai ter áreas deixa enormes. de dever essa grana. Ele está pagando com o que ele quer. Tipo assim, olha, eu tenho uma vassoura, uma enceradeira e um carro amassado, vou te dar pagar a multa, tá? Agora eu vou ficar com o resto do quintal. É mais ou menos Pronto, por aí. entendi. Quer dizer, o cara vai sair bem. E ainda teve uma outorga onerosa que foi votada ano retrasado, se não me falha a memória, que permite ainda que você, pagando uma indenização, você possa fazer 2 pavimentos a mais em cada área, em cada prédio, por exemplo. Então, quer dizer, se alguém for construir lá 5, vai poder fazer 7. Se for construir 8, vai poder fazer, né, mais 2. Então, quer dizer, o terreno vale aquilo que você pode fazer nele. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros, posso fazer uma casa, ele tem um valor pequeno. Se eu tenho um terreno que posso fazer 11 pavimentos, o valor dele vai lá para cima. Então, quem vai ganhar é o proprietário, Dona Isabel. Esse caso do Sudatex é muito grave isso aí, e de acordo com o que o Ricardo está explicando aqui para a gente, pouca coisa pode ser feita nisso aí, mas será ainda uma briga jurídica. Eu acho que o Planeja Terê e outros aí podem entrar ainda tentando fazer alguma coisa ou não mais. O Planeja Terê, eu não sou membro do Planeja Terê, eu sou colaborador só. Sim. Ele está entrando com um plano agora de eu quero parque, né? Eu quero um parque melhor. Pronto. Então, vamos Já deixar projeto, o Planeja Terê de lado. Eu e você, nós podemos entrar pedindo um parque? A gente pode pedir um parque melhor. Eu acho que é difícil a gente acabar com esse acordo, porque, afinal de contas, tem um proprietário ali. Eu só acho que a gente quer um parque melhor do que esse que está sendo oferecido. Você tem uma tripa de 12,5 metros na borda do rio, para você chamar de parque, eu acho que é brincadeira. E ainda colocar ali a feira agroecológica, colocar várias coisas ali para atrapalhar esse fluxo de natureza, de jardim sensorial. Como é que eu vou ter um jardim sensorial sentindo o cheiro do paquequer de um lado e tendo uma rua do outro? Então, assim, é bonito de falar, é bonito de desenhar, é bonito de mostrar em perspectiva. Mas na hora que realizar, a gente vai ver que essa realidade é triste. Pois é, minha gente. Nós batemos um papo aqui, estamos batendo um papo sobre a situação de Teresópolis. Teresópolis é uma cidade com 120 e poucos anos, né? Em que não se planejou. Aliás, eu acho que lugar nenhum planeja, né? Planejou lá no passado o futuro. Ninguém pensava nisso aqui no Brasil. Que você corre em cidades, são todas com problemas iguais, né? Tem gente que fala assim, porque Petrópolis, o centro da cidade, está todo preservado. Pois é, mas também aquilo ali embolou de tal maneira, o centro de Petrópolis, eles foram preservados, porque aquilo ali era quase que só da família imperial. Então, a família imperial preservou aquilo ali lá no passado. Outra coisa que se fala sobre o Laudeme, que é o imposto que paga a família imperial, que aqui em Teresópolis também tem. Também parte aqui da Praça de Santa Teresa, um pedaço ali da Delfim Moreira, quando um prédio é vendido ali, se for vendido, também paga um imposto à igreja, que aquele terreno ali pertenceu à igreja. A Praça de Santa Teresa pertence à igreja. Então também paga-se um imposto sobre isso. Posso interromper? Pode? Quando você falou sobre isso, eu lembrei. Uma amiga minha veio agora, semana passada. Ela era do Rio, não conhecia Teresópolis. Ela falou assim, Ricardo, você poderia me dizer algum lugar que eu pudesse visitar, de ponto turístico na cidade? Eu não soube informar. Pela primeira vez, eu sinto a minha cidade ser um ponto turístico que eu possa informar. Quando eu pensei no Mirante, eu falei assim, ela vai no Mirante ver o quê? Mato. Mato. Porque você, antes de chegar no Mirante, você via a cidade em 360 graus. Você agora vai no Mirante, você vê mato em 360 graus. Então, os pontos turísticos que são tão fáceis de cuidar, agora não está tendo adoção de várias áreas aí, né, por empresários, né, calçada, isso e aquilo, por que não ponto turístico? Eu não soube informar ela que local. Sabe onde é que eu levei ela? No Lago do Comari. Era no lugar que ela podia ir. Eu não consegui lembrar de outro. E olha, fica por aí, porque você já teve a época que você levava na cascata do Imbuí, aquilo não é mais ponto turístico. Exatamente. Está sempre muito sujo e você tem um rio podre, um rio sujo, abandonado, que é ali que desce o nosso Paquequé. O Mirante do Vale está igual, abandonado, Mirante do Vale Paraíso. Exatamente. Mirante do Vale está... você não tem ponto turístico mais em Teresópolis. Soberbo, todo mundo sabe, porque passa por ali. Você chega, você passa pelo ponto turístico, não tem mais. Realmente isso é verdade, nós não temos mais ponto turístico. Locais para se fazer, para que o turista venha, Feirinha do Alto. Nós ficamos restritos a isso, a Feirinha do Alto. E a Terefri, mas ali é o pessoal que vai para os hotéis, que ali tem alguns lugares que as pessoas vão visitar, né? Mas ponto turístico mesmo nós não temos.
Esperança por um futuro melhor? É a última que morre, né? Esperança é a última que morre. Eu sou teresopolitano, meu pai escolheu essa terra para criar os seus filhos. Sou arquiteto, penso nisso, é a coisa que eu amo. Eu quero uma cidade melhor para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Então, enquanto eu puder colaborar como arquiteto, que é a única coisa que eu vou me meter, que é urbanismo e arquitetura, eu estou aqui para tentar fazer Teresópolis ser uma cidade melhor. Bem, minha gente, na última vez que o prefeito esteve aqui, sentado nessa mesma cadeira que está o Ricardo Wagner, eu perguntei a ele sobre o plano de mobilidade urbana e ele falou, não, nós estamos pensando nisso e vamos buscar uma empresa, mas ele não foi taxativo, eu não sei se você assistiu. Ele não chegou e falou, vou fazer. Ele diz, estamos pensando. Vamos ver se em 2022 a gente pode fazer isso. Então, não vem para 2022, e eu conheço realmente, se eu afirmo para vocês, quando lá atrás eu falei, quando ele lançou aí o projeto para fazer galerias de água e esgoto, lá no início do governo dele, teve 2 audiências públicas, eu falei, duvido, não tem jeito de fazer isso mais em Teresópolis, eu duvido. Você pode fazer pontualmente em alguns lugares, alguns bairros. E a mesma coisa esse plano de mobilidade urbana. Para esse ano, eu duvido que saia, duvido muito. E as obras que vão chegar aí é uma época de governo, né? Época de eleição, e o governador quer investir aqui em Teresópolis, porque ele sabe que vai ter uma votação boa aqui. Então, ele quer investir. Então, essas obras que vão sair aí, Teresópolis-Friburgo, 80 quilômetros de asfalto, se sair, reforma de rodoviária, tudo isso, se sair, é obra do governo estadual. São obras do governo estadual. Carlos, muito obrigado pela tua participação e a gente tem que continuar debatendo e discutindo isso para que a população tome conhecimento, né, irmão? Eu que agradeço o convite, mais uma vez, e sempre que você precisar, eu estou à sua disposição. Pessoal, estou indo embora então. Amanhã, no programa de amanhã, eu vou receber uma pessoa aqui. Ele é cadeirante, ele é amputado. Na realidade, ele é amputado. E a gente vai debater esse assunto também. A situação dos amputados aqui em Teresópolis, das dificuldades que uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, uma pessoa que é amputada tem que andar de muleta, as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Então, quem vai estar aqui com a gente amanhã, o que a gente vai conversar, vai debater, é esse tema, é esse assunto. As pessoas que sofrem com dificuldades para andar e caminhar pelo município, porque são amputadas. Esse é o tema de amanhã. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. 4 da tarde tem a reprise, meia-noite tem a reprise, e a gente está nas redes sociais a partir de agora. Obrigado e até amanhã.